Shalom pessoal, Parashá Vayetze. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Vayeler Haraná. E saiu Yaakov de Be'er Shava e foi a Haran. Alguns detalhes aqui, ó. Be'er Shava, poço dos sete, tá? Que é os 7 poços aí que foram cavados ao longo da história, tá bom? Só que está escrito Shava, 7 em hebraico é Sheva. A pronúncia aqui é Shava, com som de A. Um dos motivos é poço do juramento, que foram feitos juramentos para que Avraham, Yitzhak e Yaakov não fizessem mal àquelas pessoas daquele local, porque as pessoas temiam a eles. Então houve juramento para que não houvessem intrigas entre eles. Por isso que a pronúncia está Shava. E um outro detalhe é Vayeler Haraná. Haraná. O local é Haran. Por que está escrito Haraná? Porque isso significa que ele foi em um local para lá, um local muito distante. Quando você quer dizer, por exemplo, Sham, significa lá. Agora, quando você quer dizer algum local distante, lá, muito distante, você fala Shama, tá bom? Tipo Mitzrayim. Foi lá para Mitzrayim. Você quer dizer que ele foi longe para o Egito? Lá para Mitzrayimá, entendeu? Então tem essa terminologia na palavra. Então, esse Haraná é o local chamado Haran. Agora aqui na linha de baixo, aqui ó. Vaifga bamakom, vayalen sham, ki va hashemesh. Vaikar me avnei hamakom, vayasem me ra'a shotav, vaishkav bamakom hahu. Traduzindo. E se deparou no local, e chegou ao local, e pernoitou ali, porque se foi o sol. E pegou das pedras do local, e colocou como cabeceira para ele, e se deitou no local aquele. A tradução bem ao pé da letra. E chegou no local porque se foi o sol. Existem comentários que o sol se pôs mais cedo que o normal, porque o Eterno queria se revelar para ele. Ele se deita no local, que eu vou deixar na tela aqui para vocês. É esse local aqui, nessa pedra, onde o mundo foi criado, onde Adão foi criado, onde Avraham levou o Yitzhak para o teste do sacrifício, e é o local que ele sonha em ver a escada com os anjos subindo e descendo. É esse local aí, esse local extremamente poderoso e sagrado, é nessa pedra, tá bom? E aí ele pegou das pedras e colocou como cabeceira. Existem comentários que foram 12 pedras, cada uma representando cada uma das tribos, das 12 tribos. Mais um detalhe sobre esse início da Parashá. E saiu Yaakov. Mas por que isso? No versículo 7 já fala sobre a saída dele para um local chamado Padan Aram. Aí agora, nesse versículo que eu deixei aqui na tela, no versículo 10, inicia falando, e saiu. E saiu de onde? Os comentários falam, ele saiu da tenda do seu avô Ever. O Ever, vou falar um pouco sobre a genealogia dele. E o Yaakov, ele ficou 14 anos estudando na tenda de Ever, tá bom? Então, a genealogia, eu vou deixar na descrição, tá? Noé, Shem, Arpachshad, Shelah, Ever, tá? Esse personagem que eu estou citando aqui, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah e Avraham, tá bom? Então, essa saída de Yaakov foi da tenda desse homem chamado Ever, que esse homem, essa palavra Ever, a palavra ivri, hebraico ou hebreu, vem dessa palavra Ever, desse personagem aí. Depois que Noah saiu da arca, a descendência dele, que aprendeu muito sobre quem é o Eterno, foi levando esse ensinamento para as pessoas, e esse homem Ever, o hebreu, daí vem a palavra hebraica, ele ensinou muito sobre o idioma hebraico, o idioma aramaico, sobre as escrituras sagradas, conexão correta com o Eterno, e o Yaakov aprendeu muito com ele. O Ever viveu 464 anos, e esse Ever enfrentou Nimrod, porque o Ever ele impulsiona muito sobre unicidade divina. Vaisa Yaakov Raglav, Vayeler Artsav Kedem. E ergueu Yaakov seus pés e foi à terra, ao território dos filhos do Oriente, das pessoas do Oriente, que é o local onde ele se encontra com Lavan e se casa com Rachel e com Leia, tá bom? Continuando, linha de baixo. Vayar, Vehine Ve'er Basade, Vehine Sham Shilosha Edreitzon, Lavtsim Aleha, Kimin Habe'er Hahiv, Yashku Ha'adarim, Veha Even Gdolah Alpi Habe'er. E viu, e eis o poço no campo, e eis lá 3 rebanhos de ovelhas posicionadas
próximo a ela, próximo ao poço. Porque desse poço, do poço aquele, bebiam os rebanhos e a pedra grande sobre a boca do poço. Sabemos que Yaakov, ele sozinho pega essa pedra, ele tira ela, ela é muito pesada. Repare que são três agrupamentos, três rebanhos aqui de ovelhas, né? E tinha muitas pessoas ali. E aí ele pergunta, por que vocês não dão água para os animais? Aí eles falam, porque estamos esperando dar o horário aqui e vir mais pessoas, porque apesar de muita gente para erguer aquela pedra, mas Jacob sozinho ele levanta aquela pedra quando ele vê a Rachel chegando. Essa é uma das provas da força dele. Por isso que o irmão dele, o Esaú, ele manda 400 homens para guerrear contra ele, porque Jacob era muito forte. E também Jacob luta com um anjo e tal, ele era muito poderoso. Tá? É uma das provas da força dele aqui. Mas um detalhe que eu quero dizer é o seguinte. É nesse local que ele se encontra com Rachel. Ele estava chegando, está escrito que ela era pastora, certo? E aí está escrito que ele beija ela, levanta sua voz e chora. Como assim? Ele já chega já beijando ela? Meio estranho isso, né? Um dos comentários que temos sobre isso é o seguinte. Ela tinha 7 anos de idade, ele era primo dela, tá? E não foi um beijo como muitos pensam. Ele chega, já beijou na boca, já começou ali um namoro, um relacionamento, já se casou com ela ali. É um beijo amistoso, né? Pode ser que foi um beijo na mão, na cabeça. Não foi um beijo na boca como muitos pensam, tá bom? E aí ele levanta a voz dele e chora. Um dos motivos ele chora porque ele viu profeticamente que não seria sepultado com ela, tá? A Rachel, ela foi sepultada em Efrat, um local chamado Beit Lehem. Isso consta em Bereshit, capítulo 35. Tá? Vou deixar na descrição aqui os versículos, tá bom? E o Jacob foi sepultado no túmulo dos patriarcas. Pesquise isso depois, tá bom? Consta em Bereshit, capítulo 49, 29 e 50, 12. Vou deixar na descrição também. O outro motivo que ele chora ele não estava sem dinheiro para pagar o dote dele, do casamento com ela, por isso que ele teve que trabalhar para pagar o dote do casamento. O Abraham, quando mandou o servo Eliezer buscar uma esposa para o Yitzhak, o Abraham deu camelos, muito dinheiro, alimento, e Jacob chega sem nada para casar com ela, e por isso ele chora. Se apaixona por ela, mas ele chora porque ele sabia que não ia ser enterrado com ela e porque ele tinha pouca condição financeira para pagar o dote para ela. ויאהב יעקב את רחל, ויאמר, אעבודך 7 שנים ברחל, בתך הקטנה. E amou Jacob a Rachel e disse, trabalharei para você 7 anos por Rachel, sua filha, a pequena. Então Jacob ele se encontra com Lavan, tio dele. Lavan sempre passando a perna em Jacob. Já desde o começo ele sabia já. E aí o Jacob ele enfatiza muito. Trabalharei para você por Rachel, sua filha e a pequena. Por que ele enfatiza que sua filha? O Lavan já sabe que a Rachel é filha dele. Para que ele enfatiza isso, para que Lavan não vá em outro local e pegue uma outra Rachel e fale, você pediu uma Rachel, então essa daqui, entendeu? Não minha filha, você não falou que era minha filha que você queria casar, então pega essa aqui. Então Jacob já sabendo de antemão que o tio dele ia querer passar a perna, então ele fala, é sua filha que eu quero, tá? Não outra. E também a pequena, a menor, porque a Léa era mais velha, entendeu? E aí ele enfatiza isso também, porque o Lavan poderia falar, mas o nosso costume é não se casar com a mais nova, tem que casar com a mais velha primeiro, que foi o que aconteceu depois, né? Ele troca as filhas e faz com que ele ficasse com a Léa primeiro. Então ele enfatizando isso porque ele sabia que o sogro dele ia acabar, o tio dele, né, o Lavan, ia acabar enganando ele. Tem um outro detalhe aqui que passa despercebido. Jacob propõe trabalhar 7 anos. Como consta em Shemot 21, ele trabalhará 6 anos, o homem trabalhará 6 anos e no 7º sairá livre. E aí no decorrer do assunto aqui, se ele se casa, ele pode levar a esposa junto e os filhos. O patrão não pode falar, mas você casou, ela estava aqui, você devolve sua esposa. Não pode fazer isso com a pessoa, entendeu? Então aqui é uma das provas que Jacob sabia a Torá. Abraham sabia muito da Torá, passou para Yitzhak e Jacob também. E aqui é uma das provas. Ele meio que utiliza aqui um preceito da Torá, livro de Shemot, Êxodo, capítulo 21. Vaelech Reuven bimei ketzir chitim, vaimtza dodaim basadeh, vaeve otam el Lea imo, vatomer Rachel el Lea, teni na li me dodaei binecha.
E foi Reuven nos dias das colheitas de trigo e encontrou mandrágoras no campo e trouxe-os a Léa, mãe dele. E disse Rachel para Léa: dê por favor a mim das mandrágoras de seu filho. Está escrito na Torá que se você faz uma colheita no seu campo e você deixa algum feixe cair e algum feixe fica para trás, você não pode voltar para pegar. Ele tem que ficar lá para as pessoas necessitadas. Então, Reuven, filho de Yaakov, que aprendeu isso do pai, ele foi praticar esse ensinamento da Torá nesse local da colheita. Foi aí que ele saiu nos dias da colheita e tal. Esse é um dos comentários sobre isso. E aí ele encontra as mandrágoras. A Raquel, ela era estéril. E aí ele vê o Reuven chegando com isso, ela fala: uau, tá aí a oportunidade de eu ter um filho agora. Que oportunidade é essa? Quem conhece sobre a mandrágora, ela tem um formato humano, né? E quando é tirado, dizem que ela faz um som como se fosse uma espécie de uma criança chorando. Um som muito estridente, muito forte. Perigoso até morrer com o som dessa raiz. E aí, um formato pequeno, humanoide, parecendo uma criança chorando como criança. Então daí vem a crença de que é usada para a fertilidade. Então a Rachel, sabendo disso, ela negocia uma troca ali com a Léa. Ela faz uma troca com a irmã dela, depois dei uma olhada no contexto, e aí ela fica com a mandrágora em troca disso. A Léa engravida de um filho chamado Issachar, que significa recompensa, porque a Léa, ela teve a recompensa, que ela aceitou essa troca com a irmã, ela foi recompensada por isso, teve um filho chamado Issachar, é por isso que ele tem esse nome, recompensa. A Rachel depois ela engravida devido a ela ter ingerido essas mandrágoras, tá? A palavra mandrágora em hebraico, dodaim, tem uma relação com a palavra dodim, amores, prazeres ou afrodisíacos, tá? Esse é um dos significados da palavra dodaim, mandrágora. Vaiomar, nokva secharcha alai ve'etna. E o Lavan disse para Yaakov, e disse: determine a sua recompensa, o seu pagamento a mim, e te darei. Bom, o Yaakov, ele está querendo sair da casa do sogro dele, né? Ele foi enganado por muitos anos, e aí o sogro dele fala: não, continua aqui, fala aí seu preço, eu vou te pagar. Aí na linha de baixo, né, o Yaakov fala: Vaiomer elav, atayadata et asher avadticha, ve'et asher haya miknecha iti. E disse a ele, Yaakov disse a Lavan: você compreende, você sabe o que trabalhei para você e o que há do seu rebanho comigo. Então Yaakov, ele propõe, né, um pagamento. Ele fala: vamos separar aqui nossos gados, nossos rebanhos. E Yaakov fala o seguinte: ficarei com os akudim, que são os malhados, nas traduções utilizadas, tá? Nekudim, pintados, e tiluim, listrados. Então ficarei com os dos rebanhos, os malhados, pintados e listrados, né? Essas são as traduções utilizadas. Essa palavra akudim vem da palavra akedah, significa atados ou amarrados, tá? Que é traduzido como malhados. Nekudim, pintados, vem da palavra nekudá. Sabe aqueles pontinhos embaixo das letras hebraicas? Que são chamados massoréticos e tal. O nome hebraico é nekudá, são os pontinhos, são as vogais. Então esse é o significado dessa palavra. E o tiluim, listrados, tá? Vamos lá, alguns motivos, alguns significados do porquê ele escolhe isso. A convivência com Lavan estava atrapalhando, interrompendo, dificultando a emanação da luz divina na vida dele. O Eterno sempre esteve com Yaakov, mas a convivência com Lavan estava atrapalhando muito. Então essas misturas de cores, ele pegou essas misturas de cores para fazer um equilíbrio da emanação da luz infinita na vida dele. E quando ele coloca os animais para beberem no poço, ele coloca os animais para acasalarem e ele descasca uma madeira em listras e coloca diante dos animais. Essas listras são parecidas com isso aqui que eu vou deixar aqui na tela para você. Então Yaakov, já sabendo dessa emanação, da conexão em espiral, da emanação da energia divina se conectando, ele concentra, ele equilibra a emanação da luz infinita para tirar toda aquela impureza que o sogro dele estava
fazendo, atrapalhando a vida dele, ele sempre se esforçando muito para conseguir ter tudo, mas o sogro dele sempre tentando passar a perna para que ele não conseguisse. Então ele faz uma combinação de luzes aqui cabalística muito forte para quebrar essas centelhas negativas e equilibrar, condensar de uma forma mais ajustada. Eu vou falar como que o Lavan ele atrapalhava, você vai entender agora nesse próximo vídeo. E para finalizar, uma das coisas que na minha opinião é um dos momentos mais emocionantes de toda a Torá, eu acho muito emocionante isso aqui. 31:7, Bereshit. Vayakom Yaakov vaisa et banav et nashav al hagemalim. E se levantou Yaakov e carregou e ergueu os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Então, agora chegou a hora de sair daqui. Lavan, o sogro dele, né, tio sogro dele, enganou ele muitas vezes. O Yaakov propôs aqui um acordo aqui, né, de ficar com os malhados, pintados, bordados aqui. Lavan tentou enganar ele de novo. O Yaakov falou: chega, vou sair daqui, não dá mais pra ficar nesse local que não, estou sendo muito trapaceado, esse meu sogro vai tentar me prejudicar cada vez mais. Aí ele pega a família e vai embora. E ao sair, a Raquel, ela pega uma das idolatrias ou ídolos, nas traduções é traduzido como ídolos, tá? É terafim. Tipo de idolatria que o pai dela fazia, o Lavan. Era uma espécie de voodoo. O Lavan ele tinha bonequinhos do Yaakov, de cada uma das pessoas, e com esses bonequinhos de voodoo ele conseguia controlar e manipular a pessoa, impurificar ela, fazer o que ele queria, uma espécie de voodoo. Então ela pega aquilo, não para fazer idolatria, porque ela sabia que o pai dela ia utilizar aquilo e ia acabar encontrando com eles no caminho. Está escrito que o Lavan ele saiu para tosquear, e aí ele descobre, parece que algo fala para ele que o Yaakov saiu. Como que ele ficou sabendo? Uma entidade espiritual falou isso para ele, o Lavan. Se ele tivesse esquecido idolatria, ele ia saber mais rápido ainda como encontrar. Isso fez com que que o Yaakov e a família ganhassem tempo. Por isso que a Rachel roubou essas idolatrias do pai, furtou, né, as idolatrias do pai e tal, para ajudar o pai dela não fazer besteira contra eles, tá? E aí, só que o Lavan consegue alcançá-los, né? E fala: você tá fugindo com as minhas filhas aí, rapaz? Como assim, né? Elas são minhas filhas, meus netos aqui, minhas coisas, tá fugindo com minhas coisas aqui? E aí o Lavan fala: você ainda roubou minhas idolatrias ainda, rapaz, né? Teve uma discussão ali, aí o cara fala: tá bom, procura aqui se as suas coisas estão aqui comigo, porque o Yaakov saiu com as coisas dele, não do sogro dele. Aí o cara fala: vasculha isso daí e vê se você encontra. E aí ela revira todas as tendas, né? E quando ele chega na tenda da Rachel, ela coloca as idolatrias embaixo da sela do camelo, ela se senta em cima, né? O Lavan, quando está chegando perto dela, ela fala: pai, não se aborreça, eu estou no costume das mulheres, ou seja, estou menstruada. Aí o pai dela não encosta nela. Essa é uma das menções da Torá escrita, que aprendemos que quando nossas esposas estão menstruadas, a gente não encosta nela, que o pai dela não encostou nela quando estava menstruada. Tá? De onde que ele aprendeu isso? Com o Yaakov, tá bom? O Lavan. E aí o Lavan não encontra e tal. O Yaakov fala: e aí, achou essas coisas? Mostra aqui. E aí, o que você achou, suas idolatrias aí? Tá, e a Lavan fica quieta e não fala nada, né? E aí Yaakov ele se desabafa. Ficou 20 anos segurando, aí ele desabafa e fala umas coisas assim muito profundas. Fala aí, Lavan, qual é a minha transgressão? O Yaakov sempre manteve firme, corretamente, ele sempre foi verdadeiro, justo, correto em tudo que ele fez, em todos os tratados que eles fizeram. Ele propôs trabalhar 7 anos pela filha, foi enganado, trabalhou e foi enganado, mas ele sempre se manteve íntegro, ele não cometeu nenhuma transgressão. Aí o Lavan não teve resposta. Aí o Yaakov fala: você revirou minhas tendas, encontrou alguma coisa, hein? Existem irmãos aqui entre nós que podem atestar a minha inocência. De novo o Lavan fica sem resposta. Ele fala assim: há irmãos entre nós, porque saíram pessoas também que moravam ali com Lavan, parentes próximos, que saíram também com Yaakov, cansados da opressão de Lavan. E Yaakov continua e fala: 20 anos saiu ali para você. Seus animais nunca abortaram e eu nunca comi nada que é seu. De novo Lavan fica sem resposta. E Yaakov continua e fala: eu pagava o seu prejuízo. Se o Yaakov perdesse algum animal ali do que ele estava cuidando, Yaakov pagava: ó, eu me responsabilizo por isso, eu pago por isso aqui. Mesmo ele não sendo culpado. Ele fala: mesmo eu paguei o seu próprio prejuízo, cara. Lavan de novo fica sem resposta. O calor da noite, o calor do dia
me surrava e o frio da noite tirava o sono dos meus olhos. Aqui sabemos que Yaakov também ficou muitos anos sem dormir, trabalhando direto, como escravo ali para o sogro dele. Yaakov fala, você mudou meu salário 10 vezes. E aí ele finaliza e fala, se o eterno do meu pai Abraham e Yitzhak não tivessem comigo, se ele não tivesse comigo, você me mandaria embora vazio daqui. Que o Eterno sempre ajudando o Yaakov em todas as dificuldades que ele passou, fazendo com que ele prosperasse. Também o assunto lá das ovelhas bordadas, pintadas e malhadas, né? Ele sempre teve sucesso e a rebanho dele foi crescendo, aumentando, porque o Eterno foi abençoando. Em outras ocasiões também. O que eu quero dizer sobre isso é, quantas vezes aconteceu isso na sua vida? Você está fazendo a coisa correta, você está buscando, você está conectando com o Eterno, e sempre tem alguém ali tentando puxar seu tapete, mesmo um parente próximo, tentando te prejudicar, tentando passar para trás, mudando o trato, né, o que foi combinado, o pessoal tenta modificar, tenta te atrapalhar, tenta te puxar para trás. Se mantenha íntegro, se mantenha firme, se mantenha conectado com o Eterno, o Criador de céus e da terra. Você irá superar essa situação. E mesmo se a pessoa tente perseguir você e tentar de tudo para te prejudicar, você sai de cabeça erguida, sabe, com certeza que você se manteve íntegro, verdadeiro e conectado com o Eterno, vencendo essas limitações que a pessoa tentou colocar em você. Que o Eterno abençoe você e sua vida, que você prospere. Se algum dia você passou por isso, deixa no comentário aqui. Se você conhece alguém que passou por isso, deixa aqui no comentário. Agradeço por assistir esse vídeo até aqui. Que o Eterno abençoe.